Amigos queridos, neste dia feliz em nossas vidas, convidamos a todos para buscarmos Jesus na intimidade do ser espiritual que somos, trazer as vivas recordações dos seus ensinamentos em nossos corações. Sentir a vossa misericórdia, Senhor, em nossas vidas. O espelho divino a refletir a lei de Deus, a humanidade da terra. Quantas alegrias, Senhor, vibram em nosso coração nesta hora. Pacifica-nos, Mestre, para que mais serenos, mansos, possamos caminhar, levando a todos aqueles que nos cruzarem o caminho tudo de melhor que trouxemos em nós. Deixemo-nos envolver por essa atmosfera sublime da natureza, pelo canto dos pássaros, pela brisa morna que o vento traz, de enlevo e encantamento, e sentir Jesus em nossas vidas. Ampara-nos nesta hora, Senhor, que os espíritos responsáveis por este Evangelho, que aqui presente estão, encontrem em todos os corações amigos a receptividade para a sua livre manifestação. Faça-nos instrumentos dignos, Senhor, úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Obrigada, Senhor, e que assim seja, Mestre. Do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Jesus apresenta-nos o símbolo da ingenuidade e da pureza de coração. Porque para o reino de Deus é para aqueles que se lhe assemelham, aqueles que trazem ainda uma simplicidade, humildade e que desperta em nós a ternura que é próprio do espírito no estado da infância. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Nós sabemos que a criança é um espírito reencarnado que traz as suas memórias, as suas experiências, a sua identidade espiritual. Mas aqui é um simbolismo de Jesus para aqueles que na aparência se assemelham à ingenuidade da criança. Mas quando essa bem-aventurança nos convida a ver Deus, ou sentir Deus, ou Deus se manifestar através de nós ou do outro, significa que nós precisamos estar com os canais de escoamento da seiva divina limpos. Porque se nós arrastamos as nossas iniquidades de forma prazerosa, que se aderem ao nosso perispírito, nós não temos condição de filtrar esse conteúdo divino e sair limpo. É até uma experiência bem simples, né? Quando nós temos um
um cano entupido com terra, é necessário que jorre muita água, e as primeiras águas que saem são barrentas, depois são turvas, até que a água possa sair cristalina de nós. Esse é o estado de pureza, quando sai de nós a translucidez do pensamento divino. Ecoa e escoa ao mesmo tempo de nós, porque reverbera em nós a seiva divina. Então, esta seiva divina é jorrada para todos. A luz do entendimento da verdade é jorrado para todos. O Evangelho de Jesus é para toda a humanidade, mas quanto dessa posição, desse entendimento, nós somos capazes de captar com os filtros dos nossos sentimentos. Eu tenho que ter receptores à grandeza do amor de Deus. E para isso, nós precisamos fazer esse processo de purificação, que é o que esse capítulo vai falar para nós, né? Como que o espírito vai se purificar, né? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, é uma gradação de construções, né? A simplicidade é um despojamento. A gente vai abrindo mão de tudo que não é de natureza divina em nós e dos estímulos que não nos geram nenhum nível de progresso moral. É natural isto. O espírito vai abrindo mão. Olha, isso não me acrescenta, não melhora o meu progresso, não me traz alegrias perenes, e nós vamos abrindo mão. E à medida em que a gente vai abrindo mão, os conteúdos superiores, os pensamentos nobres que todos temos, que vibram sentimentos nobres, hão de aparecer. Eles estão temporariamente tamponados por essas nossas dificuldades, né? A forma tão simples de ver o mundo é a forma de eu me isentar para perceber você. Ontem nós falamos, às vezes nós ficamos 30, 40 anos ao lado de uma pessoa e não a vimos como espírito. Então não estive com ela. Então eu posso dizer assim, eu estive com você hoje. Aquilo abre um caminho e há uma permuta de vibrações e sentimentos. As minhas vibrações te alcançam, permeiam o seu campo mental, retorna para mim e eu registro quem é você. E as minhas vibrações, ao perpassarem por você, deixam em você o que sou, para que você me perceba e sinta. Mas com tantos anteparos, com tantas interpretações equivocadas, com tantos apegos às nossas mágoas, dificuldades com o perdão, as nossas revoltas surdas, esses são os impedimentos para que a parte nobre de todos nós que existe seja interceptada. Então, ontem nós começamos a falar uma lição de Emmanuel, naquele Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, que a lição chama Quando a Pureza Estiver Conosco. Eu achei até poético isso, né? Quando a pureza estiver conosco. E a gente falou algumas questões e vamos continuar. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque a pureza de coração possibilita a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, possibilita. E é isso que vai trazendo para nós o estado espiritual de leveza, porque o calor de nosso carinho, dos nossos mais nobres sentimentos, se irradiará em todas as direções.
estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos, que ainda se confiam à ignorância, porque a ignorância é um estado de muita dor para o espírito, porque ele não alcança a compreensão ainda, né? E nós outros, que ainda também estamos, em muitos aspectos, confiados à ignorância, precisamos nos libertar. Hoje, nos meios de comunicação, eu tive pensando sobre isso. Os meios de comunicação oferecem muitas mensagens, desenhos, símbolos, né? Que representam o afeto. Então, nós temos os emojis, nós temos as mensagens, nós temos as animações que representam sentimentos. E às vezes nós clicamos naquele sentimento sem estar vibrando aquilo, vocês concordam? Nós temos a intenção, mas não temos às vezes a vibração. Mas nós colocamos uma flor, nós colocamos um sorriso, nós colocamos um abraço. Às vezes não estamos sentindo, mas a situação requer. Mas isto precisa ser, eu fiquei pensando, um treino, um exercício. Olha, eu estou pensando em você, eu estou te enviando flores. Eu estou pensando em você, eu estou te enviando preces. Eu estou pensando em você, estou te enviando um rostinho sorridente. É importante isso, porque é um exercício de desbloquear a forma afetiva. Porque às vezes, se tivesse ao vivo, a pessoa não nos falaria aquilo que ela escreveu. Vocês concordam? Não nos falaria. E nem teria como desenhar conosco aquilo que ela enviou. Mas ela um dia poderá dizer, olha, essas flores são para você. Eu vim te dar um sorriso, eu vim trazer o meu carinho para você. E são nesses exercícios afetivos que nós vamos tirando esse endurecimento espiritual que já encontrou respaldo em nós, né? E nós ficamos nesse anteparo da dureza do coração. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Nós estamos, desde ontem, construindo um entendimento que a pureza é uma situação de transparência, né? Uma situação muito leve. E isso está relacionado à palavra filtros, que é uma terminologia da evangelização de espíritos, que são as nossas construções de sentimentos. Se eu tenho um tecido espiritual construído pelos fios do entendimento, da bondade, da compreensão e da tolerância, é com esses sentimentos que vão formar a lente que eu vou ver você. Porque é projetivo. Se eu não tenho esses sentimentos, como eu vou ver você? Através do mal que há em mim. Queria que isso ficasse claro no começo desse capítulo. Eu vejo você a partir de mim. Ora, o que está expandido em mim naquele momento é a crítica, ou é a raiva, ou é a maledicência, ou é o ciúme. Eu vou te ver interpretada com esses recursos que são meus, com as dificuldades que são minhas. Então, quando nós começamos a nos incomodar sobremaneira com alguém, havente a possibilidade desta mazela lhe pertencer e que nesse momento está expandida na sua personalidade, e é com esse recurso ou filtro que a gente vê o mundo. Por que que os espíritos simples e benevolentes são os espíritos que vê o outro na grandeza espiritual real? Porque o filtro de percepção da realidade é com construções morais. Agora imagina como Emmanuel nos vê, como Eurípides nos vê, como Jesus nos vê. Se fosse Jesus,
como nos veria? Então, para a gente ir construindo, né? Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade. Esse é o segredo dos relacionamentos, converter o mal do outro em luzes. Esse é um desafio importante nos nossos relacionamentos. Os trabalhadores da luz, são os espíritos superiores, sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Por muito tempo nós, aqui na casa, estudamos como nos relacionar de espírito para espírito. Precisaríamos transcender as barreiras da nossa personalidade muito proeminente ainda. Então, esse é o exercício que esse capítulo vai requerer de nós. Eu posso me demorar na sua característica difícil, que existe, porque não é uma ficção, existe, e ficar preso nela e me relacionar com ela, que é uma barreira. Mas eu não me relaciono com você enquanto espírito, apenas com a faceta obscura da sua personalidade. E quando o espírito diz assim, que os espíritos da luz convertem a treva em claridade, é que entram no âmago do nosso ser espiritual e vê a grandeza das potencialidades a serem expandidas, que ainda não estão, mas podem ser expandidas. E quando alguém, já sentiram isso, conseguem perceber uma mínima potencialidade do bem que temos, é um estímulo para a gente expandir, a gente se alegra e aquilo que estava recolhido, retraído, começa a se expandir em nós. Porque alguém acreditou que podíamos, porque alguém nos incentivou, porque alguém ali esteve ombreando conosco e aquela potencialidade que estava tão enclausurada se expande. Então é assim que nós vamos caminhar com o nosso olhar em benefício uns dos outros. Amigos, que maravilha nós nos encontrarmos para pensar sobre a pureza de coração, porque esse tema é atualíssimo. E nós, um dia desses, vamos nos tornar puros de coração. E para que isso nos aconteça, é necessário que possamos compreender com muita profundidade o que é esse puro de coração e o que não é o puro de coração. O que é essa pureza, né? O que é esse limpo, esse estado limpo do espírito, que muitas vezes nós nos confundimos tanto. Então, na época de Jesus, um espírito, para ele estar puro de coração, e geralmente eram os religiosos que eram puros de coração, eles tinham que passar semanas, meses, fazendo inúmeros rituais de toda sorte e natureza, e depois de um tempo, eles iam a Jerusalém, caminhavam até Jerusalém, levando o melhor vinho, o melhor azeite, e lá no templo derramavam o azeite e o vinho, e ali se sentiam puros. Isso era a pureza. Naquela época, a pureza era
lavar as mãos tantas vezes, agachados, levantados, reverenciando, fazendo isso e aquilo outro. E quem não fizesse isso não era puro. E Jesus é questionado quando ele não lava a mão, né? Ou seja, todos atos externos. Nós temos que lembrar por que Jesus trouxe para nós isso, essa ideia, aonde nós nos encontramos como espíritos que necessitamos de pensar sobre isso. Vamos trazer uma imagem, sem abaixar muito a sintonia, mas uma imagem cotidiana. Vamos imaginar uma pessoa que a gente tenha em alta conta, do ponto de vista espiritual, moral, que seja alguém da televisão ou da mídia, ou que a gente conheça, enfim, alguém que a gente fala assim, não, essa pessoa eu considero que tenha algum nível de pureza de coração. E aí vamos imaginar que nós chegamos num ambiente público e encontramos essa pessoa sentada numa mesa com 10 outras pessoas que são a representação da corrupção no país, em alguma área que não importa qual, mas que nós sabemos que aquelas pessoas representam a corrupção do país. E que fosse ali tirada uma foto e percorresse as mídias, né? O que a gente pensaria? Talvez pensássemos o mesmo que se pensou de Jesus quando ele sentou à mesa com os publicanos. Porque sentar-se à mesa com alguém significa o quê? Significa comungar com o outro. E se eu me sento de uma maneira tão íntima com alguém que tem um comportamento assim ou daquele jeito, talvez eu, a partir daquele instante, não considere mais aquela pessoa tão pura quanto eu achava que ela era. Então, olha quanto que nós ainda permanecemos com pensamentos externos, com ideias dessa pureza externa. E Jesus vem falar para nós de outra coisa. Jesus vem falar para nós de algo que não é externo, que é da intimidade do espírito que nós somos. E esse movimento, ele é muito importante porque quando eu olho aquela cena e vejo aquela pessoa que eu considero no meio de pessoas que eu desconsidero, vem na minha mente as minhas projeções, tipo, como talvez em alguns ambientes eu não me garanta, olha a importância disso. Eu penso que o outro também não se garante. Eu penso que eu não posso me sentar com você, que tem essa característica que eu reprovo, porque eu não me garanto. Porque quem sabe, se eu sentar com você, conviver com você, eu passe a ser como você, do jeitinho que eu sou. Eu tenho freios, mas não moralidade. Então a gente julga o outro por aquilo que vai dentro de nós. Mas Jesus sentava com os publicanos e ele não era tentado. Porque Jesus em nenhuma circunstância na terra foi tentado. O que está lá no Novo Testamento é uma figura de linguagem. Porque
Que tipo de tentação poderia abarcar o coração, o pensamento de Jesus? Alguém oferecer para ele uma gleba de terra? O planeta é dele. É sobre a responsabilidade dele. Ficaria tentado, né? Porque alguém ia oferecer 1.200 bilhões de metros quadrados? Que tipo de tentação ele teria? Então Jesus não foi tentado por nada. É só uma figura de linguagem. E ele então poderia sentar com os publicanos, estar com Maria de Magdala e ter todos os movimentos e não lavar as mãos 7 vezes e agachar 500 e levantar os braços e isso e aquilo nos rituais, porque nada disso representava a pureza de coração. E às vezes, olhando uns aos outros, né, nós julgamos o outro de impuro, de não limpo, porque ele teve tal atitude, ou fez tal coisa, ou estava em tal ambiente, ou enfim. E nós vamos precisar sair desse contexto que é milenar em nós, que nós carregamos na nossa intimidade, das coisas externas. E é difícil nós olharmos para o Espírito e perceber a sua pureza íntima, porque ficamos contaminados com as ideias exteriores. Daí a importância de nós revermos esses conceitos em nós. O que é, para mim, hoje, o puro de coração. Então, só relembrando o que nós falamos ontem, para eu desenvolver a ideia, vamos imaginar de novo, nós, naquele projetor antigo, com o carretel e os slides, e a luz de Deus passando, projetando na parede. A luz é branca, não tem nada, é pura. Quando coloco o slide, com a foto X, a luz agora não é mais pura, não é mais branca, mas reflete o que está ali. Então, no nosso carretel, a gente vai pondo as imagens, que são as criações mentais, e nós refletimos, a partir da da luz de Deus, no outro, as nossas imagens, as nossas criações. E o que eu enxergo, que é o que a Célia colocou, é isto, na grande maioria das vezes. Enquanto que o espírito puro de coração, ele deixa passar essa luz divina e ele não se contamina com ideias perniciosas. Por isso que esse item do Evangelho, de compreendermos e estabelecermos na nossa intimidade essa pureza, ela é fundamental. Porque o Evangelho diz que para que essa pureza se estabeleça é necessário simplicidade e humildade, espontaneidade. E aí nós vamos compreendendo que alguns textos, né, que nos são trazidos para maior esclarecimento sobre isso, gostaria de ler algumas frases de um texto chamado Questões de Pureza. Questões de Pureza. Né? Porque, veja bem, não tem jeito, nós vamos ter que nos tornar puros de coração. Porque o Espírito, ele vai ter que ter essa aquisição. E aí ele comenta assim, muitas vezes, a pretexto de sermos seres bons, não
devemos desamparar aqueles no mundo que são caracterizados como mal. Porque o puro de coração, ele não despreza aquele que é mau, ele senta para jantar com ele. Né? Entre aspas, na figura de linguagem do que eu estou comentando. A pretextos de seres humildes, não te distancie daqueles na terra que você classifica como orgulhoso. Então, o quanto é necessário nós buscarmos isso. Então, para ser puro de coração, a pretexto de ser caridoso, não fujas daquele que a sociedade define como ingrato e insensível. Porque, para a gente ir encerrando, esse movimento que nós temos que fazer de purificar o coração, né, é ir compreendendo que esse movimento profundo da alma se estabelece na medida que vamos buscando nos entregar com profundidade a esse estado de simplicidade de alma. E saindo, deixando o ranço do passado. Ah, você faz isso, então. Ah, você pensa isso, então. Ah, então, né? Esses movimentos, para que a gente encontre quem está além do carretel. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, rogamos o Seu amparo e a Sua misericórdia para todos nós, que possamos compreender mais e mais o Espírito eterno, imortal que somos, rumo a Deus nosso Pai. Que nesta hora abençoada do nosso dia, que as vibrações luminosas do Seu amor nos alcançam, rogamos que possamos despertar em nós o que temos de melhor, que nós possamos servir aqueles que de nós se aproximam, que possamos levar conosco, amparando todos aqueles que nos buscam, para que eles experimentem o que experimentamos nesta hora. Que os bons espíritos que nos cercam possam proteger toda a humanidade, aliada ao Seu coração amoroso, Senhor. E que aqueles irmãos queridos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa possam ser visitados por esta pleiade de espíritos generosos, para que possam se sentir amparados, socorridos nas suas necessidades. Desce Seu olhar doce e misericordioso sobre todos os nossos irmãos que sofrem e os ampara, Senhor. E nós queremos Te agradecer
por nos encontrarmos na pátria do Evangelho. Que possamos aqui realizar as nossas mínimas tarefas, para que esta pátria cresça em luz espiritual e alcance todos os corações da terra. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.